Bom dia, irmãos. Nessa manhã de segunda-feira, quero continuar desenvolvendo a série Uma Vida de Oração. E hoje quero falar sobre vigilância e oração. E para isso quero ler o texto de Marcos, capítulo 14, versos 37 e 38. Marcos 14, 37 e 38, que diz assim: Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Viver é bom, irmãos, mas é difícil. Não é brincadeira, irmãos. Viver exige decisões sérias, envolve o enfrentamento de dúvidas, temores, sofrimentos, tentações, lutas com Deus. Assim foi com Jesus, e o episódio do Getsêmani ilustra muito bem. Aqui no texto que lemos, encontramos Jesus em meio a medo, angústia, tristeza, até a morte, numa situação limite, num momento decisivo de uma vida que foi tudo menos fácil e tranquila. Mas por mais difícil e conturbada que tivesse sido, a vida de Jesus foi abençoada e vitoriosa. Qual o segredo? O segredo: vigilância e oração. Vigilância e oração. Jesus diz aos seus discípulos: vigiem, fiquem acordados, despertos, atentos, ligados, espertos. Não durmam no ponto, mas não só isso, vigiem e orem. Fiquem alertas e em oração, em sintonia com a vontade de Deus, com sintonia com a vontade do Deus Todo-Poderoso. Mesmo sozinho, mesmo diante do silêncio de Deus, mesmo diante da mais profunda tristeza e na mais profunda angústia, de fato, é aí que precisamos confiar e buscar a Deus, vigiar e orar. Por quê? Por que vigiar e orar, irmãos? Em primeiro lugar, porque a tentação é real e perigosa. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, diz Jesus. A tentação tem duas faces, que convidam a desistir ou tomar um caminho alternativo, um atalho mais fácil. Pode-se desistir de várias maneiras, abandonando como muitos, negando como Pedro, traindo como Judas, dormindo como os três que estavam referidos lá no texto. Literalmente, irmãos, eles entregam os pontos. Eles ficam indiferentes, insensíveis ao sofrimento de Jesus e às próprias necessidades deles. Mas Jesus jamais cogita desistir. Também somos tentados a escolher um caminho mais fácil, a pegar um atalho. Isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Os que estavam lá na cruz com Jesus, os que crucificaram a Jesus na cruz, eles também tentaram Jesus para Jesus pegar um caminho fácil. Eles disseram: salva-te a ti mesmo descendo da cruz, conforme Marcos 15, 30. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz, o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creamos, conforme Marcos 15, 31 e 32. Cair, irmãos, até para Jesus era possibilidade concreta. Mesmo Jesus sendo Deus como encarnado, ele
sofreu muitas e muitas tentações em sua vida. Se a tentação foi tão séria para Jesus, é muito mais séria para nós pecadores ainda, irmãos. Por isso, vigiar e orar. Em segundo lugar, somos uma combinação de força e fraqueza. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, diz Jesus. Somos espírito e carne, dois aspectos de um ser humano. Cuidado para não cair em dualismo, o espírito bom, a carne má. Jesus era e é carne também. Ressuscitou, mas ascendeu aos céus, voltará em sua carne, glorificada sim, mas carne. Carne nada tem de mal em si. Carne na antropologia veterotestamentária indica nossa fragilidade, nossa limitação, nossa fugacidade, nossa fraqueza. Mas Jesus era também Espírito. Espírito designa originalmente o elemento da natureza, o ar em movimento, vento, sopro. Espírito fala de dinamismo, poder, autoridade, capacidade de realização, potencial. Em uma palavra, força. Atenção, não somos compostos de uma parte boa e uma parte má. Tudo o que Deus criou é bom. Somos imperfeitos, isso sim. Fortes e fracos, ao mesmo tempo. Ambíguos, ambivalente. Queremos e não queremos. Podemos e não podemos. Estamos preparados e não estamos. Temos disposição e não temos. Estamos prontos e relutantes. Simultaneamente, eis nossa grandeza e pequenez, nossa força e fraqueza. Por isso, irmãos, vigiar e orar. Em terceiro lugar, irmãos, vitória e derrota não estão definidas de antemão em nossas vidas. Isso não está claro no texto, mas podemos inferir isso. Não temos que necessariamente vencer ou perder. Nada está predeterminado quanto ao nosso sucesso ou fracasso na vida. A vida pode ser vista como um drama, com cenas alegres e tristes, com altos e baixos, com situações boas ou ruins, mas não como obra fechada. É obra aberta, irmãos, que vamos escrevendo à medida que vivemos, e se obedecemos ao Senhor, nossa vida será melhor vivida, muito melhor vivida. Deus tem um plano de vida para todos nós. Aliás, o melhor plano de vida para nós. Mas nem sempre compreendemos a vontade de Deus a nós. Muitas vezes vivemos à margem dos planos de Deus. Nesse sentido, nada predetermina nossa derrota. Que bom, irmãos. Também não determina nossa vitória. Por isso, irmãos, atenção, cuidado. Por isso, vigiar e orar. De vigilância e oração depende nossa vitória, sim. Ou seja, conseguir fazer a vontade de Deus como Jesus. Vigilância e oração são a nossa única saída, nossa única possibilidade de êxito, nossa única chance de sucesso, irmãos. Com vigilância e oração, podemos assumir a vontade de Deus, amar até o fim, no serviço a Deus e na entrega ao outro. Podemos assumir a nossa cruz, exigência do Senhor. Podemos fazê-lo como Jesus, conscientemente, corajosamente, integralmente,
sabendo que a vontade de Deus é o melhor para nós, nossa fonte de paz e realização. Está em aflição, irmão? Vigie e ore. Não está em aflição, irmão? Vigie e ore também. Por quê? Porque a aflição certamente chegará um dia, e só assim poderá ser suportada e superada, com vigilância e oração. Que todos tenham uma ótima segunda-feira, em nome de Jesus. Amém.